Seguinte. Lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. Natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma, não adiantou nada. Mas se eu pensar bem, eu tenho duas substâncias reagindo aqui, formando uma substância só. Se você tem 3 gramas dessa aqui e 10 gramas dessa aqui, obviamente, sem muito esforço mental, você sabe que vai formar 13. Certo. Isso é uma lei ponderal, chamada lei de Lavoisier. A massa que eu tenho nos reagentes, isso num sistema fechado, tá? É igual à massa que eu tenho no produto. Sempre vai ter que ser igual. Por que eu falei no sistema fechado? Porque no sistema aberto, o que vai acontecer? Você vai perder gases. Você vai absorver gases. Se eu pegar uma folha de papel, pesar essa folha antes, queimar a coitadinha e pesar ela depois, os restos mortais da folha vão ser mais leves do que era a folha antes de ser queimada. Mas se eu pensar, os senhores que são queimadores de bombril, né, palha de aço, lembra que a palha de aço não libera fumaça. Opa, então ela não perde massa, mas ela incorpora o oxigênio da combustão. Aí a massa final passa a ser maior que a massa inicial. Aí eu tenho diferença. Mas toda vez que aplicar essas leis, nós vamos estar em sistema fechado. Tá? Não precisa preocupar. Então, essa daqui é a lei de Lavoisier. Ou seja, o que eu tiver do lado esquerdo dos reagentes, eu obrigatoriamente tenho que ter do lado direito. E aí você pensa o seguinte, vem aqueles exercícios mais simplórios, que o cara fala para você o seguinte, 3 gramas de A reagiu com B e formou 13 gramas de AB. Quanto que eu tenho de B? Uma coisa óbvia, né? Uma coisa muito simplória, porque basta pensar o seguinte, aqui é 13, aqui eu tenho 3, aqui só está faltando o quê? Ou seja, 13 menos 3. Então, isso é lei ponderal. Lei ponderal é lei que refere-se à massa. Porque tem as leis ponderais e tem também a lei volumétrica, a lei de Gay-Lussac. Agora, a segunda lei, ela é mais importante. Por quê? Porque ela deriva dessa daqui. É a chamada lei de Proust, ou lei das proporções definidas. Aí, o que nós temos? A lei de Proust. Eu tenho A reagindo com B e formando AB. Vou pegar a mesma reação do exemplo passado. Eu tinha 3 mais 10, formando 13. Professor, mas se eu tiver 6? Ora, se eu tiver 6, a proporção vai ser o quê? Não é o dobro? Ou não? Claro. Não dobrou. O dobro de 10, 20. Claro. E 20 mais 6? 26, que é o dobro de quem? Então, veja que os participantes estarão sempre dentro de uma proporção constante, né? Isso é a lei ponderal ou a lei de Proust. Então, você vê que essas leis, elas são o princípio básico do cálculo estequiométrico. Por quê? Aonde que o cálculo estequiométrico vai aparecer nessa história toda? Porque o cálculo estequiométrico, primeiro, ele te dá uma reação. Se ele não te der a reação, você vai ter que construir a reação e vai ter que balancear. Por que balancear? Porque se ela não estiver balanceada, as massas não são iguais. Pensa bem. N2 reagindo com H2, formando NH3, o que acontece? Olha os meninos participando da aula aqui. Pronto, eles já viram que vocês estão aqui na aula. Agora tá bom. Isso aqui não está balanceado. Se não está balanceado, pensa o seguinte, pensa as massas molares. Aqui eu tenho 28. Aqui eu tenho 2.
E aqui eu tenho 17, ó. Se Desse eu não jeito. balancear esse aqui, não vai dar certo. Agora, se eu balancear, opa, aí a conversa vai mudar. Por quê? Balanceando isso aqui, isso é dessa forma. Então, agora eu vou multiplicar o 3 por quem? Pelo 2, e vou multiplicar o 2 pelo 17. 3 vezes 2, sem muito esforço mental, dá 6. 28 com 6, lembra que isso vai dar o quê? 34. 2 vezes 17, eu também tenho o quê? 34. Então, lembra, exercício de cálculo estequiométrico é equação balanceada. Se a equação não estiver balanceada, o negócio dançou. Então, a gente tem que ter o cuidado ao ler o exercício. Primeiro, tem equação? Beleza, um serviço a menos. Está balanceada? Não, vou balancear. Está balanceada? Ótimo, outro serviço a menos. Os caras estão facilitando a minha vida. Né? São meus amigos, meus brothers, e isso vai me deixar feliz. Né? Agora, pensa no seguinte: o que você pode comparar? Você pode comparar tudo que você quiser. Tudo, professor? Eu posso comparar massa, mol, moléculas, átomos e o volume. Naquele exercício, fala do volume, e fala do volume da CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que é isso? A temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. O que fala no volume? 1 mol de qualquer gás ocupa, e agora não está aparecendo, né? Vamos consertar aqui, ocupa 22,4 litros. Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho 22,4 litros. Se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes 22,4 litros. Aí você vê a facilidade que fica para resolver isso. E aí a gente passa a participar da lei volumétrica, da lei de Gay-Lussac. E aí você nota que quando você trabalha com átomos, é diferente de quando você trabalha com moléculas. Por quê? Olha bem. Aqui eu tenho nitrogênio, aqui eu tenho hidrogênio, e aqui eu tenho a amônia. Você entende que existe Lavoisier quando você parte do seguinte princípio. Aqui eu tenho uma molécula. E aqui eu tenho 3 moléculas. Então, eu tenho 4 moléculas aqui. De cá eu só tenho 2. Quer dizer que as moléculas não têm que ser iguais. Mas se eu pensar nos átomos, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8 átomos. 8 átomos. De cá eu também tenho 8 átomos. Aí, pensa o seguinte: os átomos são iguais, as massas são iguais, as moléculas são diferentes. Então, as moléculas não têm que ser iguais. Se eu pensar, as moléculas me falam de volume. Por quê? O mol, aqui é 1 mol reagindo com 3 mol e formando 2 mol. Então, o que ocorre? Eu tenho 4 mol de um lado, do outro lado eu só tenho 2 mol. Veja que os mols não são iguais. Mas o que importa para mim não são os mols, são os átomos. Daí está a diferença da gente comparar um em relação ao outro. As leis ponderais partem desse princípio. Então, a gente vai trabalhar isso de uma maneira que vai facilitar a sua interpretação. Você começa a ler o exercício, começa a prestar atenção e ler. Mas eu estou falando de quê? Eu estou falando de átomo, molécula, massa, volume. O que está o meu exercício pedindo? É em cima desse tipo de exercício que a gente vai trabalhar. Então, quer dizer, eu preciso pensar nessa questão toda
e ver aonde é que a gente vai ficar nesses enunciados. Não tem que ser igual. Eu posso comparar massa com mol, posso comparar mol com volume, posso comparar mol com moléculas. Aquele exemplo lá é um exemplo muito claro com relação a isso, né? E por isso foi interessante trabalhar ele, porque ele trabalha todas as unidades que nós precisamos. É em cima disso que a gente vai pensar.